tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a bússola intraconsciencial dentro da holomaturologia, que é o ponteiro da consciência manifestando sadiamente, fornecendo orientação da direção cosmoética às manifestações pensênicas, de modo a indicar o nível evolutivo máximo em favor da mega-fraternidade vivida. Agora, na fatologia a gente fala a bússola do saber, a bússola logística, a bússola da liderança, a maturidade da consci, a hiperacuidade da consci, a autorreflexão como instrumento corretor de rumo, o fulcro lógico de rotação do próprio destino autoconsciente, a ortocentralidade, o norteamento correto das manifestações pessoais, o fato bússola, o prumo do destino, o norte consciencial. Enfim, isso aqui é o estudo do megafoco da consciência, o grandão, aquele que interessa, para a gente combater, como eu falo aqui, os petardos da ignorância. É necessário, então, a gente trabalhar com essa bússola. Todo mundo tem a bússola, mas muita gente nem acha que tem. Quanto mais a consciência entender a própria intencionalidade cosmoética, mais íntima estará do ponteiro consciencial, indicador da bússola pessoal da holomaturidade. Você reconhece possuir algum tipo de bússola intraconsciencial norteando a própria vida? Desde quando? Esse é o verbete 1216, ele tem 7 páginas, tem 50 logias e tem 7 máximos. Se quiser aumentar alguma coisa, é só pegar a binomiologia. Existe um tópico que está repetido na página 31, que eu não tirei aqui, ó, me escapou. É hiperacuidade. O segundo vocês não consideram, é página 31. É um tópico de 5 linhas. Agora, o verbete, ele tem poucos dados na fatologia, mas em compensação, ele tem muito na argumentologia. Tem muita palavra, muita redação dentro do processo. Professor. Agora, aqui nós temos aí umas perguntas rapidinhas. Professor, eu só ia dizer que tem 8 máximas. Tem 8 máximas? Tem Você 8. achou aonde mais? Acho que o detalhismo são 20, contou 20 linhas no detalhismo? Tem 20? Tem. Aí eu não contei. Mas 20 linhas aonde que você contou? 20 sessões. Aonde? 20 sessões do detalhismo. O detalhismo tem 20 sessões? Tem. Então tá. Então ela está certa. A Dulce está aí, né? Ô Dulce, tem mais isso aqui para você. É o Felipe Petain. Tá certo? Esse aí também você vê a datação. Esse é o Marechal. Esse você já fez. Eu estou só dando o nome corretinho dele aí, só para você saber, eu não sei se você sabia. Esse é o Marechal. É o do governo de Vichy. Entende? É o Pierre Laval. É o Laval que é o brabo. Esse aí que é o traidor. É o chamado traidor mesmo. Agora, gente, aqui uma pergunta. Gostaria de saber a sua opinião sobre a apometria, a relação com a consciência-terapia. Isso aqui eu acho que é a 5ª vez que pergunta nesses últimos 2, 3 anos. Olha, eu era muito amigo do Lacerda, que frequentava meus cursos. Foi aí que ele lançou o processo da apometria dentro do Espiritismo. Eu falei com ele, olha, no Espiritismo isso vai ficar um pouco circunscrito e acanhado, mas vai em frente. E ele fez isso. Agora, tem relação com a consciência-terapia. Tudo que a gente puder fazer em matéria de terapia, sempre ajuda. Agora, quanto a esses livros aí do Robson Pinheiro, eu não conheço. Isso aí eu não sei, não posso falar nada. Já me falaram neles aqui, mas eu não conheço os livros assim. Eu não dou muito valor para esses livros que aparecem sobre esses assuntos. Quando vem ali, ó, Legião e Senhores da Escuridão, eu não vou ler livro assim, mas eu sou especialista em baratrosfera, vim diretamente de lá. Não preciso mais de estar estudando tanto aqui, né? É preferível estudar lá, a gente sair e vai lá. Vamos ver o que a gente faz, se você aguenta lá 5 minutos e tal. Agora aqui outro.
Tem uma prima que é casada e tem 2 filhos. Após o nascimento do segundo filho, ela teve depressão pós-parto, que ainda persiste. Já tentou suicídio 2 vezes e em ambas também tentou provocar a morte das 2 crianças. Atualmente está internada em uma clínica e as crianças estão com parentes. Quais os melhores meios de ajudar? Olha, vocês estão fazendo o que você pode. Se ela está na clínica que tem psiquiatra tomando conta, esse é o caminho. Ela não deve ter contato com os filhos, desse jeito aí, de modo algum. E outra coisa, isso aí é assédio brabo, que já vem de muito tempo, mas ela já deve estar com o cérebro alterado. Isso aí já deve ter acontecido alguma coisa, pode ter sido até eclâmpsia. Às vezes o que ela teve foi um início de eclâmpsia que não foi nem diagnosticado na hora do parto. Isso aí é batata nesses casos. A eclâmpsia às vezes é ignorada pelas pessoas, aquele negócio passa em branco. Depois vem aí a depressão pós-parto com esse negócio todo. Essa é a depressão braba. Agora, depressão não, isso aí é psicose pós-parto. Eles não gostam de usar também a palavra psicose, mas é psicose pós-parto. Agora aqui, desde que enviei meu nome para a TENEPS, já tive 2 acidentes com carro em poucas semanas. Pode estar havendo alguma conexão ou não necessariamente. Olha aqui, geralmente os nossos processos de TENEPS são de ajudar. Se o negócio está assim, vamos dividir aí a razão, a metade com você e a metade com a gente, com os amparadores. Primeira coisa, de quem são as responsabilidades dos 2 acidentes de carro? As responsabilidades eram suas ou do outro? Quem é que bateu em quem? Ou se é que eu bateu, ou se você bateu numa árvore, ou o que há? Eu não sei, né? Não se faz uma pergunta dessa no escuro. Fica uma acusação no vazio. A gente tinha que saber. Você é culpado dos acidentes? De qualquer maneira você é. Alguma coisa tem, pelo menos num deles, talvez, quem sabe? Eu estou só falando, é bem possível. Por quê? Porque você, a hora que você já apelou para a TENEPS, já começaram a te ajudar. Os assediadores deviam estar tudo assanhado, assanhou mais, mexeu no vespeiro. Eles estão atacando você. Você não está tendo uma certa organização. Olha bem o seu carro, da agora para frente. Que às vezes o negócio é o carro. E outra coisa, seu carro deve estar, tem que dar um jeito de fazer um arco voltaico nele, para ele melhorar, porque isso aí ele deve estar mal assistido. A situação é pesada, abre o olho. Agora, outra coisa, eu estou aqui com a página D12 da Gazetinha de Foz do Iguaçu, de hoje. E a Gazetinha está fazendo a propaganda aqui terrível. É um negócio totalmente Gazetinha, alô, alô, Gazetinha, um negócio errado. Eles estão fazendo a propaganda aqui das lâmpadas Twister 42W, sabe? Que está falando aqui também dos processos todos da Philips, lâmpadas fluorescentes compactas da Philips, contribui para a redução da conta de luz e ainda são soluções ecologicamente corretas. Tem que colocar logo em seguida. E também cancerígenas, ela mata mais depressa. Olha o câncer na minha cabeça, ó. Alô, alô, Gazetinha, abre o olho, lâmpadas fluorescentes, olha bem, dá câncer, a página aqui D12 não fala nada que dá câncer, olha só, aqui não, eu não posso deixar passar isso, no nosso jornal aí, o principal que tem aqui. Agora, ó, tem a foto aqui, ó, essa aqui que é a braba, ó, essa que nós não usamos aqui, ó. Agora veja, faça a sua redução da conta de luz, a sua economia e morra mais cedo. Isso é a técnica das lâmpadas fluorescentes. Alô, alô, Philips, fábrica, indústria Philips, uma vergonha. Eu peguei câncer, espino celular no cucuruto. Então meu cucuruto ainda está vivo, eu estou podendo falar isso e fazer a propaganda contra a Philips, contra as lâmpadas fluorescentes, contra o governo do Brasil que está fazendo isso. Alô, alô, quem quer morrer? Vocês aí que estão debaixo dessas lâmpadas, principalmente os carecas igual eu. É dos carecas que as lâmpadas fluorescentes gostam mais. Lembre-se disso. Alô, 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 Philips. Olha, quem quiser ver está aqui. Se vocês quiserem saber os dados, 42 watts, tensão 127 volts, 7
preço R$ 34,90, modelo PLE 15W, isso aqui é ótimo para mandar a pessoa para o cemitério mais cedo. De modo que estão todas as técnicas aqui, de modo que fala quando é que apareceu, o modo que é, tudo direitinho. Outra coisa, alô, alô, Gazetinha, tudo indica que vocês vão continuar, porque aqui está falando raio-x das econômicas, parte 1, quer dizer que vai ter uma parte 2. Vamos ver o que vai acontecer. Mais propaganda para o câncer. Viva o câncer! É a grande campanha pró-câncer das lâmpadas Philips fluorescentes. Eu acho que, de vez em quando, eu tenho que falar. Você lembra que todo mês eu devia te falar nisso aqui, né? Que é uma vergonha. Mas agora, toda vez que sai, ainda mais aqui, é a primeira vez que eu vejo assim, falando com todos os detalhes, fazendo propaganda do negócio. Isso aí é terrível. Agora, em Foz, nós vamos deixar isso passar? Já não tem que falar alguma coisa? Eu acho que o meu alô, alô é a minha campanha contra a Philips. É a minha campanha. Pelo menos eu estou falando forte. O câncer não acabou com o meu cocuruto, que eu estou podendo falar, né? Mas fala. Professor Valdo, ali na página 31, a anonimatologia e a presença, onde ali o senhor fala da questão da liderança e do anonimato, do serenão. Como é que eu queria entender um pouco mais isso? Anonimatologia na página 31, e presença. O que é que está falando? Qual que é o tópico? Não, anonimatologia, bem ali na página 31. Anonimatologia. E Pelos presença. conceitos da serenologia, o anonimato serenão é a maior evidência da libertação da grupalidade, grupo-karmalidade, condições somente expressas na serenologia, através do colégio invisível dos serenões, inteiramente policármico. A grupo-karmalidade, a rigor, é, portanto, mero instrumento temporário pelo qual a consciência aperfeiçoa a bússola cosmoética. O que você quer saber aí do cara? Nós podemos dizer assim que a vacina para o líder eletronótico, aquele que não tem essa inteligência, né, evolutiva, seria o anonimato? Anonimato ativo, não sei como é, eu não Mas você está falando, eu não estou entendendo, você está falando a pessoa eletronótica. Não, o líder. O líder. Porque isso que eu tinha pedido para o senhor, Sim. A anonimatologia em relação à presença, que é o item que vem em seguida, que Sim. fala que a verdadeira liderança não se desenvolve pelos regulamentos estabelecidos pelo líder, homem ou mulher, mas pela força presencial da consciência quando dispensa o ato de mandar ou fazer heterodeterminações. Ao chegar ao ponto de se libertar das determinações impostas a si mesma e aos outros, a consciência identifica o anonimato da serenologia. Da serenologia, é assim que começa. Então, enquanto estiver usando aquilo que eu estava falando aí para você, que é o pau mandado, você está entendendo? Tem problema. Hoje eu estou usando um nome que lê aí, você que está. Mirmidone. Mirmidono. Done. Mirmidone. Esse aqui é o nome, é português isso. Agora, eu já fiz o verbete disso aí, eu vou trazer em qualquer hora. É a pessoa que segue tudo aquilo que o patrão manda. É o criado, o subordinado, etc. Ele jamais questiona nada. Entende? Então, é o pau mandado. Agora, o que é que se passa? Isso na guerra, por exemplo, são as pessoas lá, os nazistas, que matavam porque o chefe mandou. Você está entendendo? Então, esse povo é tudo assim. De modo que existe isso. Agora, na questão aí, é a hora que a pessoa não precisa estar mandando nos outros tanto. Você está entendendo? A liderança, então, se faz pelo exemplo, pela situação, mas não precisa estar condicionando tanto isso nesse nível. A situação toda é essa. Agora, veja, a bússola consciencial é que vai evitar a lâmpada fluorescente cancerígena. A bússola consciencial é que faz com que o líder não apareça tanto e deixe os liderados aparecerem. Isso tudo é a bússola consciencial. A bússola consciencial é que mostra a pessoa qual que é o mater pensene dela e aquilo que ela tem que aperfeiçoar mais para fixar, manter e expandir o mater pensene quando seja cosmoético evolutivo. Tudo é a bússola. Por isso que esse verbete é um pouco maior do que os outros, né? Tem 7 páginas. Muito sério. Está mais ou menos aí?
Agora, tem muitos dados aí que a pessoa pode ver. Há muitas coisas, por exemplo, nas funções. Frente à parafisiologia, eis, dentre outras, 3 funções do ponteiro consciencial. Destino. Determinar consciente ou inconscientemente o destino da consciência. Mater pensene. Compor e embasar o mater pensene do olo pensene pessoal. Força. Qualificar a dinâmica da força presencial da consciência. Tudo mexe com a pessoa. Agora, vocês já viram que pouco a pouco, com os verbetes, eu estou acossando, ou fazendo os flancos, atacando todos os flancos dos temas mais importantes da consciência. Isso tudo aqui, ó, são os flancos. Eu vou atacando e fazendo abordagem por lados diferentes, até chegar lá. Isso aqui é a técnica da circularidade. Agora, ponteiro. Eu já falei muito em ponteiro, mas não assim, com detalhes, do jeito que está aqui. Hoje é mais detalhado. E o senhor fala também na questão ali da vontade, intencionalidade e auto-organização, que são os poderes da consciência. Então, acho que aqui entra muito, muito forte essa conscientização. A conscientização, por exemplo, da força da sua vontade, a natureza da sua intenção, o nível do seu critério. Isso tudo é importante. Agora, se a pessoa começar a estudar isso, ela vai começar a dar mais valor para a sua coerência pessoal, que é o que às vezes falta. O processo é a autocoerência, coerenciologia, como eu chamo. Obrigada. Quem é que está aí? É você? Esse termo que você falou do Doré aí, como é que é? Hein? Merlindore. Mirmíndole. Mermíndole. Mirmíndole. Mirmíndole. É. Como é que eu estava procurando? Ele é o subordinado automático, aquele que não faz questionamento das ordens que recebe. O criado, por exemplo. Então, é um problema isso aí. Entende? Agora, veja, existe aquele serviçal, prestativo, tudo nessa história toda. Agora, o que nós estamos vendo é o lado pior da história. É o patológico. É esse patológico que leva a pessoa a depois ser o carniceiro nazista, que obedece a tudo que fala, ele não dá o contra. Eu lembrei e chega depois lá no tribunal de Nuremberg, foi todo mundo para a forca. Isso que eu pensei, mas no tribunal eles diziam, não, eu estava só recebendo ordens, quer dizer, eles falavam como defesa. Esse aqui é Mirmíndole. Quer dizer, como... Agora, isso já existe há muito tempo, isso aí vem do povo antigo, etc. Tal. Quer dizer, a pessoa mata não sei quantos e não, eu estava cumprindo ordem, e daí eu com isso. É assim. Agora, isso é uma disfarçatez, né? Uma vergonhice, é um ultraje, é uma hipocrisia, é um cinismo. Lá no fundo também é cabutinismo. Você poderia voltar um pouquinho no assunto que estava falando entre bússola e coerência? O quê? Bússola e coerência. Bússola e coerência. O processo é o seguinte: a coerência é uma das coisas mais difíceis para a personalidade humana. Ela precisa ter muita maturidade para ela manter a coerência. E mesmo assim, a manutenção dessa coerência precisa saber qual o percentual. Ela funciona onde? Desde quando? Ela é permanente? Como é que é? Outra coisa, quais são os tipos de coerência que a pessoa já tem? É completa, é integral, é o tempo todo? Como é que fica isso? Então, isso aí é muito difícil. Agora veja, se uma pessoa ela não tem uma orientação dentro dela, como é que ela vai ter coerência? Você entendeu? Se dentro dela é uma anarquia, é uma desordem, é anomia intraconsciencial, aquilo não tem equilíbrio, como é que ela vai ser coerente? Coerência seria uma coisa para pedir depois da ordem. Você pode ordenar uma opção de coisa, mas agora eu te pergunto, você ordenou com coerência ou não? Por exemplo, na hora que você está lá, você tem um almoxarifado muito grande, tem muito material lá dentro. Vamos supor que seja de um lugar, só para não criar problema para você, um ferro velho. Você vai ordenar o ferro velho. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: vamos ver o que é que eu tenho de material que serve para vender. O que o povo procura? A demanda diz respeito ao quê? Então, você vai ver no seu ferro velho que você tem uma opção de motores.
Tem também uma sede eletrodoméstica que ainda funciona, são antigos, mas funcionam. Então, você, na hora de ordenar aquilo, você tem que ter uma orientação lógica e coerente. Aqueles que são iguais estão juntos, aquilo que é do mesmo departamento vai ficar junto. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, veja, sem o ponteiro consciencial, a pessoa nunca vai ter uma orientação lógica, racional, e outra coisa, com eficácia teática. Quer dizer, ela não vai ter eficácia, ela não vai ser eficiente para ordenar o material, porque falta ponteiro nela. Agora veja, o que é que pode ajudar mais o ponteiro? É uma coisa que eu vivo falando aqui. O que é que eu vivo falando? Sobre pensando, como é que é? A linearidade da pensionização. Se a pessoa começar a fazer isso, ela começa primeiro pelo que ela pensa. Depois aquilo atinge o que ela fala. Depois vai atingir o que ela escreve. Depois vai atingir a vida dela fora. São 4 etapas ou estágios. Agora, com isso, se ela começa a cair em cima, ela está trabalhando na matriz. O resto tudo é filiado da consciência. Falar é filiada, entendeu? Escrever é filiada. E fazer é filiada. Porque a pessoa o tempo todo, mesmo que quando ela não está fazendo, ela está fazendo pensene. Ninguém fica parado. Está sempre criando alguma coisa, pensene, no mínimo. Então veja, se a pessoa começar a instalar uma certa coerência, ou seja, ter um ponteiro, um norte, uma direção, o equilíbrio, ele vai ficar prono. A consciência está prona. Ela está tesa, ereta, correta, equilibrada. Tudo na vida dela vai melhorar. Por isso, então, vocês agora, com isso aí, a gente pode estudar o processo, isso que eu chamo da linearidade da pensionização, de uma maneira mais eficaz, mais correta, mais em cima do lance. Você entendeu, né? Então, a coerência é uma coisa que a gente só fala no fim. Hoje eu já estou falando muito em coerência. Esse ano eu já falei umas 3 vezes em coerência aqui. Agora, por quê? Porque você já tem. Porque se a gente começar a falar em coerência lá fora, eles vão rir da gente. Isso é utopia. Entendeu como é que é? Está jogando pelas aos porcos, está falando vazio. Falar em coerência? Quem é que é coerente? Agora veja, é igualzinho um negócio de verdade. Tem lugar que você for falar em verdade, eles falam a mesma coisa. Não existe esse negócio de verdade. Uma pessoa que vive na Terra não pode ser verdadeira, ela tem que mentir. Começa por aí. Tem gente que pensa assim, você sabe, né? Isso é uma loucura. Então veja, na hora então que nós vamos estudar a bússola intraconsciencial, agora eu falo aí em ponteiro, eu falo em prumo, eu falo em megafoco, eu falo em rumo, norteamento, norte, tem tudo aqui nesse verbete. Falo no pódio. Uma pessoa só vai para o pódio se ela tiver bússola. Como é que ela pode ganhar o primeiro prêmio? Sair na frente dos outros, por exemplo, se ela não tiver bússola. A bússola é seríssima para nortear a situação. Agora, toda bússola tem um ponteiro. Entende? Tem o norte. Bússola, ponteiro e norte. Isso aí é um trinômio. E outra coisa, está tudo um dentro do outro. É carne com unha. Está certo? Continuando nessa questão da coerência, como é que fica quando o senhor falou na coerência intraconsciencial? A gente pode dizer que é preciso primeiro uma a coerência intraconsciencial é depois evolutiva. Que a pessoa pensa demais em si mesma, mas de uma maneira não egoísta. Pensar em si mesmo, todo mundo vive pensando. A gente não precisa falar para ninguém pensar em si mesmo, todo mundo pensa. Agora, a hora que você fala, pensar em si mesmo, com fraternidade, pensar em si mesmo, pensando no outro, nos outros, a coisa muda de figura, já fica difícil. Então, veja, o processo aí de coerência é justamente isso. A hora que a pessoa amadurece, ela refletindo sobre si mesma, ela começa a reconhecer que ela tem um ponteiro. Então, uma outra coisa, esse ponteiro, às vezes, ele desafina, ele fica fora do prumo, ele dá alteração. Então, por exemplo, a maior alteração que tem é quando a pessoa perde as estribeiras. Ela perdeu as estribeiras, ela entrou num surto.
O ponteiro foi jogado para o espaço. Ele não está funcionando. Então, esse equilíbrio entra aí o quê? O que eu vivo falando aqui. O que é que uma consciência precisa mais? Autodiscernimento, racionalidade, lógica, naquilo que ela pensa, age, fala, escreve, enfim, em tudo que ela atua, o processo seja disso. Agora, o ponteiro é a reunião de tudo isso na prática, orientando, mostrando o rumo. Agora, o pior, ponteiro é igual uma seta. A seta, ela não vai com a pessoa. Você entendeu? Ela só indica, mas já não chega lá e mostra para a pessoa, nem nada não. Só o GPS é que faz isso, e às vezes joga a pessoa no abismo. Então, é preciso ir com calma. Tudo tem que ter ponteiro, até para orientar uma bússola. Mas aí eu penso que teria uma ligação direta com o Código Pessoal de Cosmoética. E outra coisa, no início, a bússola orienta a pessoa desorientada, é o chamado desô, é o desorientado, é o desô. Agora, no fim, quem mexe na bússola e sabe se ela está correta é a pessoa, é o orientado. Esse é o evoluciólogo, é o orientador evolutivo. O orientador evolutivo, que é o evoluciólogo, é antípoda do desô, que é o desorientado. O desorientado precisa da bússola. Agora, o orientador é o fabricante da bússola. Você está entendendo o que quer dizer? Se nós começarmos a pensar nisso, você vai colocar cada coisa no seu lugar, tudo fica mais óbvio. Aí, o seu próximo passo, depois da bússola e depois dessa coerência, é a cosvisão. A cosvisão é o que eu falo aqui. Porque, por exemplo, não adianta a pessoa querer ter cosvisão se ela não tem uma bússola de orientação. O que ela vai ver? Ela vai ficar mais, a vida para ela vai ficar mais problemática. Tudo vai piorar mais, porque você está colocando mais elementos, itens, vertentes, variáveis. A vida dela vai ficar mais confusa. Você entendeu ou não? Então não pode embolar o meio de campo da pessoa que está começando a jogar o futebol hoje. Tem que ir devagar com ele, para ver qual ele está defendendo qual o posto dentro do quadro do futebol dele. Tem que ver. Se embolar o meio de campo, ou criar um negócio lá, ele vai complicar tudo. Então, no início, a pessoa que é jejuna, ela está engatinhando, ela tem que ir com calma. Por isso que a gente tem que ir com calma. Agora, a hora que eu falo, por exemplo, em cosvisão, coerência, autodiscernimento, é porque vocês já estão nesse nível da gente discutir isso. Eu não posso fazer isso em qualquer lugar. Muito lugar que eu já fui, não podia falar. A primeira vez que eu chego lá para falar em conscienciologia, eu não posso falar nessas coisas. Senão eles vão achar que eu estou de salto alto. Você está entendendo? Elitista. Agora, para nós aqui, isso já não é mais. Outra coisa, eu posso usar mirmidoni. Entendeu? Eu já posso usar, que é uma palavra diferente. Eu achei mirmidoni. O que você achou? Que a pessoa... Quer dizer que está certo o que o Mário falou. Você está vendo como é que o Mário é sábio? Ele sabia. Estava certinho, né? Agora, aí está falando que é o negócio dos antigos, que tinha o povo... dos antigos, que indivíduo que vem do sul da Tessália, mas depois... Tessália lá, urgente, aí vocês viveram o que eu achei, seguidor, o subordinado que executa a ordem sem questionamento. Isso aí que mata chorado. Ajudante de cozinha também, não sei porquê. Pois é. Ajudante de cozinha. Não, tem um monte assim, né? Mancebo de pequena estatura, ai, que loucura. Mancebo de pequena estatura. Mancebo de pequena estatura também serve, porque você põe calcinha ou calção. Tudo que você queira, ele topa. Sabe o que é mancebo, né? Você sabe o que é mancebo? De guardar roupa, de pendurar a roupa. Que ali ele se põe. É um palmo. Quer dizer, topa tudo. Tudo que você mandar, ele faz. Ele segura tudo. Outra coisa, no mancebo você pode pôr guarda-chuva de pendurado, sombrinha, tudo lá. Agora, isso sempre... Chicote, o pior é isso. Você pode pôr um chicote, pendurar o chicote. É muito coisa do militarismo. Né? Agora, seguinte, a PROEX ela tem tudo a ver com o ponteiro. Você podia estender mais isso do ponteiro da PROEX?
Eu acho que na questão da programação existencial, o ponteiro, a primeira coisa que a pessoa tem que colocar é ver qual é o megafoco da ProEx dela. A primeira pergunta, então, vem aquela pergunta cretina que eu já falei aqui, de vez em quando eu falo. A sua ProEx, ela é personalíssima ou ela é grupal? Porque uma pessoa pode conviver conosco aqui, no entanto, ela tem uma ProEx específica, só dela. Outra não, muitas aqui estão fazendo a ProEx em conjunto. Agora, isso afeta a pessoa em tudo que ela faz. Seja no trabalho, seja na obra-prima, seja no serviço de assistência, seja na TENEP, seja em tudo, enfim, qualquer área. Ela tem que ter o ponteiro em tudo que tem a ver com a ProEx. Pois é. Agora, essa personalíssima que você falou, aqui entre nós também... Por exemplo, às vezes a pessoa tem um processo personalíssimo de resolver alguma coisa junto com um grupo familiar dela. Ela está conosco, mas ao mesmo tempo ela está resolvendo os problemas lá. São essas, às vezes, que tem que escrever mais os livros autobiográficos, mais autobiográficos dos livros, que diz respeito ao processo do Grupo Karma. Você está entendendo? E outra coisa, são esses casos aí difíceis que a gente vê, igual esse caso dessa senhora, coitada, que está lá, que deu a psicose pós-parto. Isso aí não é fácil, é muito difícil. Mas a dúvida é o seguinte, o pessoal nosso aqui, eles podem ter só a personalíssima, ou a tendência é ter as duas. Não, ele pode ter as duas quase sempre que ele está aqui no meio, senão a vida não favoreceria a ele vir para cá. Vir aqui tem um pré-requisito, há um pagamento. Já é um grupo. É um pagamento prévio, tem umas coisas todas antes. Ele já se insere num grupo. Porque já fica dentro de um ambiente favorável para as coisas todas que ele faz. Aqui não é interlúdio, mas é uma caricatura, pelo menos já se pensa nisso. Nós falamos de muita coisa negativa aqui nos verbetes nossos, mas de vez em quando aparece um igual esse de hoje, ó, que é terrível. 7 páginas de holomaturologia. Só esse aí já desconta uma porção desse da parapatologia. Um dos mais extensos, né? Esse, talvez o mais. Não, eu já trouxe alguns de 10, né? 10 páginas. Agora, nesses 20 aí, parece que tem mais outro de 7 páginas, não é só esse, não, tem mais um. Agora, vocês foram de cara, nunca tem 7 páginas, a culpa não é minha, não tem nada a ver com isso. Pode falar. Na página 32, o primeiro parágrafo ali, heterodeterminações. Heterodeterminações, o que você quer? Então, ali fala mais ou menos assim, da questão da liderança, né, de como que é a postura do líder. Para a pessoa, porque inevitavelmente, pelo que eu entendi, em um determinado nível, a pessoa ela vai ainda precisar de lidar com essa situação. Não adianta ela querer tirar o corpo fora da questão da liderança. Todo mundo é líder de alguma coisa. E todo mundo é liderado também sob alguma coisa. Mas assim, como é que é esse processo de você melhorar a sua liderança, já visando essa condição de não fazer heterodeterminações, ou isso não é momento para se pensar? Como é que funciona? Não, você tem que começar sabendo. Na hora, então, você vai pôr o seu ponteiro da consciência funcionando para ver se já é hora de você abrir mão de certos processos. Isso aí é você que vai saber pela maturidade do seu trabalho. Não tem outro jeito. Agora, o ideal é o governo que não aparece. Entende? A liderança melhor. Uma instituição é aquela que o chefão, ele praticamente ninguém vê quando ele dá a ordem. Isso aqui é o ideal. Então o caminho tudo é da serenologia e do anonimato. Mas, por exemplo, mas agora nós ainda temos ainda, né, algum longo caminho a percorrer para a gente entender isso. Mas a gente já precisa de falar nisso. Que assim a pessoa vai ter mais motivação para superar as deficiências atuais. Entende? É muito bom saber que na frente você tem um estágio muito melhor, vai depender do seu alto esforço para atingir aquilo. Isso é uma necessidade. Mas, por exemplo, o evoluciólogo, ele é um líder do grupo.
Mas ele já não atua com essa condição de autodeterminação, é isso? Não, ele já começa a tirar o corpo fora, mas agora ele aparece, né? Tem hora que ele tem que predominar. Mas ele não chega a brigar com ninguém. Tudo é feito com uma paradiplomacia enorme. Entende? Quem bate na mesa é só no nível meu, assim, ó, que sou pressa ele não. Tem hora que eu bato na mesa. Não, isso aí eu não estou de acordo. Está entendendo? Eles não precisam disso, que já vai levando a coisa de tal maneira. E outra coisa, ele não força a barra de ninguém, porque eles não fazem estupro evolutivo. Numa condição dessa, uma porção de valores para o povão desaparecem para a gente. Entende? Os valores, eles são reformulados. Agora, é aí que vem isso que eu estava falando para ela aí, o processo da coerência, o problema da cosvisão, a mudança de valores. Agora, então, por que é que eu me bato muito nesse negócio de ponteiro consciencial? Se a pessoa começar e ela reconhecer que ela tem um ponteiro, então uma boa coisa que ela pode fazer é o seguinte: vamos ver nessa semana o que é que eu andei decidindo. O meu ponteiro estava no norte ou estava alterado? Eu acertei tudo que eu decidi, isso é o ponteiro. Agora, através de pequenas coisas assim, ela vai se estendendo, vai chegar a um ponto que ela vai saber tudo. O meu ponteiro, por exemplo, para escolher a minha dupla evolutiva, duplista, foi correto ou foi errado? O meu ponteiro para escolher a minha carreira profissional, foi correto ou não? E por aí vai. O meu ponteiro de escolher para vir para a Foz, para trabalhar com a conscienciologia, foi correto ou foi errado? Agora, quais as derivações, os efeitos dessas decisões que eu calculei, ou que eu admito, que os ponteiros estão corretos? Eu estava certinho com a bússola, está tudo indicando o correto, o norte. Aí nós vamos ver quais os efeitos disso. Sua vinda para Foz, eu continuei usando o ponteiro que precisava para depois vir o segundo, terceiro, quarto escalão de todo o material, o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo das minhas manifestações? Tudo isso eu tenho que olhar. O meu fluxograma está obedecendo ao ponteiro que eu comecei dentro do meu cronograma, da minha proexograma lá do Loche? Entende? Tudo você pode olhar o ponteiro. Mas também tem muita mudança, assim, na medida que a pessoa está fazendo reciclagem, ela está melhorando. Mas tem mudança de detalhes. Pessoal. Agora, aquela orientação da diretriz básica, ela não muda. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar: eu estou sempre com o ponteiro certo em cima da pista principal ou saí para o acostamento? Isso é muito sério. Agora, o que você tem que fazer, no seu caso atualmente, devido ao trabalho que você está desempenhando, é ver os deveres de todo mundo, mas principalmente, em primeiro lugar, os seus, para você respeitar o direito das outras pessoas. Na sua questão, por exemplo, de liderança, o processo de direito, você está mexendo com a parte intelectual. E você sabe, o editor nem sempre ele é querido. O que tem mais reclamação é de editor. Agora, os caras só reclamam depois que deixou a editora. Enquanto ele está lá, ele não fala nada. Pode olhar. Então, isso aí é que você tem que ver, são os direitos das outras pessoas. Então, o que é que você precisa no seu ponteiro? Aí, o mais sério: equanimidade. Tudo aquilo que você fala tem que servir para todo mundo. Não pode ter, você está entendendo? Parti pris. Isso aí é uma das coisas sérias para mostrar a sua coerência e o ponteiro consciencial. Eu estou pegando você como cobaia para você mesmo, você examinar a situação. Fica à vontade. Mas tem lógica isso que eu estou falando para você? Tem? Pois é. Então, a equanimidade é uma coisa séria. Agora, veja, no seu caso é mais séria ainda a equanimidade. Por quê? Os livros que aparecem são todos diferentes uns dos outros. Os níveis, ó. Então, você tem que dançar conforme o ritmo. Mas, veja, o seu metrônomo tem que ser um só. Você entendeu? O metrônomo, aí, no caso, seria a bússola.
Então você tem que admitir as coisas todas a partir disso. Com isso, o nível de lideranças, no seu caso, vai ampliar. Sem dúvida, devido aos efeitos. Os efeitos positivos vão trazer resultados bons, o produto é bom, o saldo é melhor, a coisa vai longe. Está claro? Você comentou aí nessa resposta para o Max, o ponteiro, a gente poderia considerar ele como critério decisório? Nos exemplos que você deu, você falou, o ponteiro para vir para Foz, o ponteiro... Não, você só pode considerar se o ponteiro funciona. A gente não pode falar qualquer ponteiro. A pessoa tem que reconhecer que ela tem um ponteiro, tem que saber que o negócio funciona. Você pergunta para ela, ela vai definir e identificar esse ponteiro dentro do processo dela. Porque tem gente que é tão desorientada que ela às vezes sabe de 5 coisas e ela não sabe renunciar a nenhuma das 5 coisas. No entanto, ela tem que ter uma só, ela tem 5. 5 para uma, ela tem dificuldade para ir. Então, isso tudo tem que ser visto. Agora, se ela já entende, no nosso caso aqui é bom, porque muita gente já está pensando nisso. Eu escrevo sobre ponteiro já faz mais de 20 anos. Agora, esse aqui está mais detalhado, com mais detalhes, né? A situação Então, para a gente ver. Ele é que serve, então, quando a pessoa tem consciência disso, ele serve como um critério, uma referência para a decisão, né? Mas, Valdo, ele pode ter ponteiro para uma coisa e não ter para outra, é específico? Como é que é isso? Ele não tem ponteiro, porque ele tem umas 5 coisas que ele se interessa. Por exemplo, eu uso muito o processo do ponteiro para explicar para uma pessoa que quer fazer TENEPS. No entanto, junto à TENEPS, ela tem mais 2, 3 coisas que ela tem uma verdadeira ânsia de atingir aquilo. Então eu falo, não faça TENEPS. A TENEPS você vai fazer a hora que você sossegou a sua ansiedade a respeito das outras coisas. Aí não tem ponteiro, essa pessoa não tem ponteiro. No entanto, ela quer fazer TENEPS. Sob certo aspecto, às vezes, o parapsiquismo, a energia, ela está super condicionada já para fazer uma boa TENEPS. Mas, por exemplo, não sou eu que vou colocar a mão nessa cumbuca e falar para ela fazer. Ela é que tem que resolver. Mas então, você está entendendo? Aquilo que eu falo, aquele negócio da Itália. Uma pessoa que ela anseia ir para a Itália, visitar Roma e principalmente Venécia, Firenze, para ver a Uffizi, a galeria, a arte, aquele negócio todo. E a pessoa que fala com a gente, como falou aquela pessoa, a hora que eu fui falar, se você for na galeria Uffizi, você pode passar para cima de Stendhal. Porque você chega lá e vai dar aquele negócio. Aí os médicos, paramédicos vão ter que atender você. Você vai entrar em choque. A hora que vê a imagem, a tela, a escultura, você vai ficar abobalhada lá, vai ficar babaca. Então eu falei para essa pessoa, é essa assim que eu falo. Você vai primeiro a Firenze, a Itália, resolva seus problemas, depois você começa a TENEPS. Porque senão... Os próprios assediadores, a hora que ela vai lá, que ela está querendo concentrar, para poder atender os outros, ela começa a falar, Firenze, a galeria Uffizi. Você está entendendo? Então, veja, é o ponto frágil da pessoa. É ali que entra, é que vem o exupensene. Você entendeu? Então, veja, essa pessoa, ela não tem ponteiro. Se ela tivesse, já teria colocado as coisas nos eixos. Não, o mais importante para mim é a TENEPS. O mais é secundário. Eu não vou pensar nisso. O dia que der, deu. E o ponteiro muda? Ponteiro muda sempre. Tem ponteiro, por exemplo, alguns de vocês estão conversando com um ponteiro que é de bambu. Daqui a pouco vai ter outros de ouro. Vai chegar um ponto que vai ser de platina, mais caro ainda. Talvez já tenha ponteiro aqui de diamante, eu não sei bem, né? Entendendo? Que isso muda a qualidade dele, o modo de ser, para onde, porque o norte da pessoa é um só. Norte chama serenologia, lá no fundo está lá, serenologia. Está lá, está apontando, serenologia. Agora, você sabe, tem gente que custa entender o que é serenologia. Quer dizer, se tivesse Tem uns que acham que é serena, né? Se tivesse ponteiro, não precisava ter bisbilhotice. É isso? O caso todo é o seguinte, qualifique o seu ponteiro.
Vocês já estão. Aqueles que já entendem bem o que é ponteiro, qualifiquem o seu ponteiro. Uma outra coisa. Há 2 décadas, o seu ponteiro era o quê? Existia? Se ele existia, ele era o quê? De bambu, não era? Ou feito de chuchu seco. Então o problema tem que mudar. Gente, o que o professor tem a dizer sobre Eliphas Levi e a alta magia? Caso o senhor conheça, eu gostaria muito de sua opinião. Olha, já estudei essas coisas todas, mas isso tudo está superado. Isso aí já está anacrônico. Processo de alta magia, esses problemas todos. Faça o estado vibracional que você supere isso tudo. Tudo que eles rodam lá, era para chegar nisso. Então não precisa de muita coisa não. E outra coisa, existe muito ritual que não precisa, muito objeto secundário, são as muletas. Esqueça isso. Agora, ó, valeu naquela época. Muitos aqui podem ter até usado isso, mas hoje já era. Você poderia detalhar e descrever claramente, usando outras palavras, o que quer dizer quando fala colocar vontade no trabalho energético? Sim, o problema é o seguinte, trabalho energético é a pessoa trabalhar com energia. Em primeiro lugar, ela vai exteriorizar a energia. Essa exteriorização é o estado vibracional. Agora, depois ela pensa nos outros e irradia. Ela exterioriza a energia para outros, para outras coisas, outras pessoas. Agora, colocar a vontade nesse trabalho é a pessoa, por exemplo, a hora que ela começa a fazer a TENEPS todo dia, ela então vai chegar no ponto que ela está pensando na TENEPS todo dia. Querendo ou não tem outro jeito. Agora, com isso, ela não vai ficar, por exemplo, aborrecida, ela não vai achar o processo da exteriorização da energia enfadonho, não vai ficar chateada com isso. Ela vai ter cada vez mais motivação, ela vai ficar potencializada para o trabalho, a disposição dela vai aumentar. Então, ela coloca a vontade em cima do trabalho energético. O que vai começar a acontecer? Tudo que é energia em torno dela vai começar a se movimentar. Com isso, ela vai ampliar o nível de autodefesa energética dela. O holopensene dela vai melhorar, a psicosfera dela vai melhorar, a aura energética dela vai melhorar. E aquilo vai ficar cada vez mais fixado e melhor. Vai chegar a um certo ponto que ela não precisa mais de aquecimento para mexer com a energia. Tudo fica automático. Ela pensa, na mesma hora sai a energia. Está entendendo? Não precisa de fazer preâmbulo, não tem preparação mais. Ela está permanentemente preparada. Agora, isso é impressionante. A hora que você acorda de um sono aí de 2, 3 horas, você acordou, você mexe assim, mexe, na mesma hora você dá aquele banho de energia na cama, tudo quanto é lado. E outra coisa, outras vezes você acorda, você não fez nada e aquilo acontece. Porque você já vem com as energias de fora, às vezes do amparador, o que você está fazendo fora do corpo. Você recebe um banho de energia espontâneo. Agora, então, isso, veja, é preciso colocar a vontade no trabalho energético. Se a pessoa não pensar em energia, não adianta nada. Vocês já pensaram? Uma pessoa da eletronáutica, ela não pensa em energia. E outra coisa, ela tem raiva de quem pensa. Ela não admite que isso existe. Então, o processo é difícil. Agora, a primeira coisa que devia de acontecer na escola, isso eu sempre falei, a Evolucim deve fazer isso, é falar com as crianças, logo que elas já têm um pouquinho de senso, de noção, de lucidez, dizer para ela o que é energia, para ela começar a mexer com isso. Agora, as crianças, elas são espontâneas, isso é muito bom, porque aí outra coisa, ela não esquece isso nunca mais. Eu vi as questões de energia muito cedo, só que tem que o nome não era energia, né? Era fluido, eram os eflúvios. Quando a pessoa era mais ou menos, a gente falava em fluido. Quando ela era mais assim, acertada, era eflúvios. Está entendendo? Agora, mais tarde, que se começou a usar mais a palavra energia. Agora, tem um monte de nome para energia, você sabe. Eu mesmo já relacionei mais de 70. Mas o que você queria falar? Na página 30 aqui, a verponologia...
Eu entendi. Verponologia. Eu entendi. Embasado na parapedagogia, quem caminha para a pesquisa ou no rumo da descoberta das ideias originais, das verdades relativas de ponta da conscienciologia, há de ultrapassar a grupo-karmalidade e atuar em plena autoconscientização já na polikarmalidade. Todos sabem, sendo princípio base nas ciências convencionais, o fato, 2 pontos. O pesquisador mais prolífico é quem dispõe de maior liberdade nas investigações. Na pedagogia, é conhecida a norma de oferecer o máximo de liberdade na educação do superdotado. Como atuar bem, com a liberdade plena, sem a bússola consciencial? Então, quando tem essa passagem da grupo karmalidade para polikarmalidade, é lógico que a Verpon ajuda, mas se podia aprofundar isso, como que ela atua nisso? O caso todo é o seguinte, vamos só pensar uma coisa. Uma pessoa, ela já entende e admite a grupo karmalidade. E ela sabe que a grupo karmalidade nada mais é do que uma extensão da sua própria ego karmalidade. É uma extensão sua. Por quê? Você está mexendo com pessoas afins que você gosta, senão você não viveria com elas. São seus entes queridos, amados. Então, a grupo karmalidade nada mais é do que o entorno consciencial, em torno de você, em torno de você. Vê se me entende. Agora, o que é que se passa? Nessa condição, aquilo é a extensão do seu egoísmo. Agora, a hora que você transcende aquele limite desse entorno da grupo karmalidade, você entra na polikarmalidade. Você aí já está ajudando as pessoas que você não conhece direito, ou se conheceu atualmente, você não está atualizado a respeito da realidade daquelas consciências. No entanto, você está ajudando e você não espera retorno. Você não está fazendo mais negócio. Não é o toma aqui, me dá cá e toma lá. Não é nada disso. É só dar lá, toma lá. Você dá, você doa. Mudou. Então, isso aí, para chegar nesse ponto, para chegar nas verdades relativas de ponta, a coisa vem com mais segurança. Quando a pessoa deixa todo o egoísmo dela, ela alcança um nível, por exemplo, na central extrafísica da verdade, a CEV, melhor. Ela é capaz de atingir aquilo que é a verdade relativa de ponta. Aí vem a heurística, vem a inovação, a renovação, a coisa nova. Então, o problema, quando nós falamos para a pessoa usar a mega fraternidade, isso é uma panaceia universal. Isso cura tudo, isso é para tudo. Entendeu? Aí vem o processo da heurística, por exemplo, com a Verpon, é muito sério. Agora, como é que a pessoa vai chegar num problema da mega fraternidade sem ponteiro? Eu acho difícil. Vocês não acham que é difícil? Se tem uma orientação, se tem uma seta firme, bem posicionada, para a pessoa saber o que é fraterno e o que não é. É isso. Então, a intercompreensão já é a mega fraternidade. Agora, para chegar na intercompreensão, tem que ter uma intracompreensão sua, dentro de você, do seu micro-universo consciencial, é intraconsciencial. Professor, o que você quer falar? Nossos livros, né, que a gente está escrevendo, eles abrem caminho para a polikarmalidade? Como é que a gente vai saber? Não, eu te pergunto, qual o teor do livro? Ah, tá. O seu abre. Você está mexendo dentro de um processo seu, mostrando para o seu grupo karma. Isso já é uma abertura uma libertação lá na frente. Também, né? Tudo que você expôs dos seus defeitos, seus trafares, que você está fazendo força para superar, o que você superou, o que está faltando, isso tudo pesa na balança. A pessoa está se expondo. A Consciência, por exemplo, está trabalhando para isso. Está trabalhando nisso, todo mundo está fazendo isso. Agora, veja, é a pessoa que vai saber, pelo trabalho dela, o nível que ela já está se predispondo para o problema da polikarmalidade. A polikarmalidade é ajudar e não esperar resposta. Não esperar retorno. Não tem retorno. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais daquela frase, a vida não favorece eles virem para cá, para Foz, se não tivesse a ver com a Proex grupal. Então, o grupo que está aqui consegue permanecer... Escuta, a maioria
que apareceu para cá, a maioria de nós todos, é porque ainda precisa de muito polimento na grupo Carmalidade. Porque essas pessoas, a maioria de nós todos, tinham muito contato com a família nuclear. Era um processo sanguíneo, consanguíneo. Aqui não. Agora já é um processo consciencial, ou com consciência. Você está entendendo? Não é mais com sangue. Mudou. Então não é mais material, orgânico, somático. É uma coisa do mental soma para a cosmoética. A coisa mudou toda. Então, o grupo que está aqui, que conseguiu permanecer, porque tem a ver com a Proex grupal. Que o senhor tinha falado Por exemplo, a hora que eu falo aqui em Max Proex, a hora que eu falo em policarmalogia, entende? Já mostra que eu já estou dando muito valor para vocês. Eu não estou julgando pérolas aos porcos. Você está entendendo? Porque isso, a gente não pode falar por aí em certos lugares, porque não tem ainda ambiente. Você está entendendo bem como é que é? O nível nosso já permite isso. A pessoa já saiu da interiorose, do apriorismo, da priorismose. Ela não é mais a priorota, quer dizer, o idiota do apriorismo. Ela já quer uma coisa expansiva. A hora que eu falo em cosmovisiologia, por exemplo, já é outro nível. É isso que eu falo, que nós estamos falando aqui num nível mais avançado. Eu estava pensando na bússola, né? Chegamos em Foz. E agora, a Proex vai ser grupal, tem a parte específica de cada um, aí entra as especialidades, então você vai se direcionando cada vez mais. Não, e vai chegar um ponto que muitos de vocês vão fazer livro com parceria, coautoria. Alguns vão juntar 2, 3 para fazer um livro maior, uma coisa mais séria. Aí vai aparecer mais a Max Proex, bem clara, na questão da obra escrita, né? Professor, mais uma pergunta. A gente chegou aqui. E agora, como saber qual é essa bússola? Porque tem muitas especialidades, você vai se identificando pelos gostos. Como saber se está certa essa bússola, o teu voluntariado, as tuas atividades aqui em É a hora Foz? que você vê que o seu esforço tem resultado. Está havendo retorno do seu resultado. É isso que você tem que ver. Está valendo a pena. Há um saldo positivo, há fruto do seu esforço. Tudo é o alto esforço que tem que dar fruto. Você está dando, a coisa está no caminho, é por aí. Agora, fica com a bússola e, vamos dizer, acesa, alerta, autoconsciente, lúcida, com farol ligado, para ver se já está na hora de mudar, dar um passo à frente, mudar o patamar, melhorar o grau do trabalho, é você que vai saber. Que sempre vai ter, que nada está parado, tudo está em evolução, tudo está em andamento. Professor, na sinergismologia, a primeira folha, a folha 27, está escrito: o sinergismo da autopensinização sadia continuada. Como manter essa continuidade sadia da pensinização? Não, olha bem que você está fazendo isso. Examina antes de você vir para a Foz e depois você veio para a Foz. Pois é, mas olha o sinergismo. Agora, comece a examinar quais foram os elementos, os itens, os fatores, os recursos que levaram a ter sinergismo com você. Quando você chegou aqui, quem é que te ajudou? Qual o trabalho que te ajudou? Qual o ambiente que te ajudou? Qual a IC que ajudou você? A Consciência foi a principal. Mas não interessa, você vai examinar isso. Tá. Você vai ver, então, quais são os itens sinérgicos que colaboraram para a sua melhoria. Agora, daqui para frente, quais são os novos itens? Neo-vertentes. São vieses novos que estão começando a aparecer para você. Todo mundo aqui tem que estudar isso cedo ou tarde. Professor. A pessoa publica o livro, eu logo pergunto, qual é o próximo viés seu? Quase sempre a pessoa fala, não, eu vou pensar no segundo livro. Você lembra que uma vez eu conversei com você sobre isso, logo que você lançou o seu livro? Então, aí, a pessoa, ela não pode ficar na síndrome do segundo livro. Ela tem que superar aquilo. Você está entendendo como é que é? Porque tem uma síndrome. Entende? Agora, tudo é assim. Tudo.
Professor? Eu posso considerar que a pessoa tem várias bússolas ao mesmo tempo, ou não? Não, se você for especificar as bussolinhas, por exemplo, uma pessoa está na vida social dela, tem uma bússola para ela ir para o clube, tem outra bússola para ir para a profissão, o escritório dela, tem outra bússola para ela voltar para casa. Mas agora, a bússola na minha terra, ela mostra o norte. Sendo assim, ela serve para todas essas direções. Então, lá no fundo, é uma bússola só para tudo. Essa bússola chama autodiscernimento. Ela tem uma bússola lá longe. Sei, mas você pode, aqui, ó, você pode especializar o seu discernimento. Meu discernimento profissional, meu discernimento esportivo, meu discernimento familiar, meu discernimento intelectual, meu discernimento artístico. No seu caso, o meu discernimento culinário, porque manja que te fa bene, são coisas assim, você tem que estar de olho. Então, você tem discernimento na cozinha, na sua culinária? Agora é o seguinte, eu posso dizer, não sei, você tem uma bússola na frente, você falou discernimento, mas antes você pode ter várias bússolas e tendo bússolas. Assim. Pois é, mas enquanto você tem várias bússolas e você não sabe discernir, você não tem discernimento. Não é a bússola de... Você tem uma bússola... Aqui, a bússola tem que aparecer depois do discernimento. O discernimento tem que aparecer primeiro. Se você colocar as bússolas na frente e o discernimento ficou atrás, está danado. Porque a minha dúvida é que em cada você não vai saber discernir qual a bússola que você vai usar naquele momento evolutivo. Você pode ter várias bússolas, dependendo do momento. Agora também tem uma bússola só... Agora, deixa eu te contar outra coisa do ponto de vista social, o processo de bússola, já que você está querendo. Estou em dúvida também. Uma pessoa, por exemplo, ela tem dinheiro, então ela tem que ter uma bússola, chama consultora econômico-financeira. Aí ela dá um tropeção lá e piora o hálux, quer dizer, o dedão do pé. Ela então tem que ter uma bússola, que é o médico traumatologista. Ela tem um amigo que é traumatologista. É a bússola que ela tem. Aí ela vai olhar o negócio e ela precisa de arranjar um local para colocar o escritório ou o consultório dela. Então ela tem que arranjar uma bússola que é o corretor que mexe com o problema, não é, dos imóveis, para ver onde é que ela vai instalar o consultório. É uma bússola que ela precisa. Agora, uma pessoa chega a Foz, ela viu, chegou até aqui, ela teve bússola para chegar, porque ou ela veio de ônibus, ou veio de avião, ou veio de carro, mas ela tinha uma bússola. Mas chegando aqui, ela precisa ter uma bússola para ver o que ela vai acontecer, qual o endereço que ela tem aqui. Só o GPS não resolve. Ela tem que saber o que ela vai fazer, como é que é a sobrevivência aqui, tudo é bússola. Agora, a bússola que nós estamos falando é o seu discernimento prático, teático. A bússola maior. Você tem uma bússola, por exemplo, da PROEC, uma bússola, aquela que se vai almejar, é uma bússola grandona, que é principal, sei lá, pode ser da PROEC, é o completismo, é isso que é... esse é o megafoco, por exemplo. É o megafoco. Agora, todo esse aí, ó, quando é o central, ele é o que demora mais, é o que permanece mais, é o que existe mais tempo, é o que perdura. Isso aqui é. Agora, aqui outra pergunta. Bússola intraconsciencial é uma serenidade e confiança íntima no que eu tenho que fazer? Até um certo ponto, mas é preciso saber o quê. O que eu tenho que fazer, você está perguntando. O quê? Você tem que saber o quê. É o foco, o busilis. Qual que é o nó górdio? Qual que é o centro dessa história? Isso está ligado com o curso intermissível, com o que eu estou aqui recuperando, os meus contos, está ligado o tempo todo com tudo isso, sem dúvida. Já ouvi de algumas pessoas a opinião de que é melhor você ajudar um animal que está sofrendo a dessomar, no caso de um inseto sem as patas, por exemplo, do que deixá-lo viver. No entanto, não sou muito a favor da ideia de que, se ele está sofrendo, é melhor matá-lo. Minha bússola diz que matar não é o melhor a fazer na maioria dos casos. O que você pensa dessa situação e se tratando de animais? Olha, eu sou favorável à eutanásia. Então, me mostra o caso que eu falo para você, se vale a pena ou não sacrificar o animal. Conforme o caso, tem que sacrificar. Não tem jeito, porque ele vai sofrer demais. Tem coisa que não tem muita saída.
Eu já vi muito caso assim, é bobagem. Cedo ou tarde, se você tiver muito contato com o animal, você vai ver que não é. E outra coisa, se o animal é mais de estimação, ainda é pior ainda. Você não vai querer vê-lo sofrer. Não é fácil. Pensa só, eu vou só te falar uma coisa. Você tem um cachorro, você adora o cachorro. Aí ele foi mexer no negócio e fraturou a mandíbula. Em 3 lugares diferentes. Você sabe o que é mandíbula, né? É a queixada aqui, ó. Em 3 lugares diferentes. Agora, como é que é? Fazer a cirurgia dele, fazer a plástica dessa história, fazer a redução do problema. Escuta, Hernandes, o que você acha? Como é que fica? Você vai deixar o bicho sofrer quanto tempo? Como é que é? Pensa. Por isso, eu sou favorável à eutanásia, até de gente, depende da situação, o que é. Cada caso tem que ser estudado. Outra coisa, ninguém morre. Nós descartamos os corpos, o bicho também, o animal subhumano. Ele descarta o corpo, mas a consciência é imatável e imorrível. O senhor diz que quando uma pessoa cria fantasia sexual por outra, acaba influenciando a psicosfera dessa última. Como é que fica uma pessoa que se expõe sexualmente numa revista ou pela internet? Como fica a psicosfera dela por atrair a fantasia sexual de muitos? Você está falando de uma pessoa que fica na revista peladona? Porque se ela está lá normal, não tem nada. O problema é o seguinte, peladona está mostrando as curvas, aí é que é o negócio, para não falar outras coisas. Não? Aí sim, é lógico que isso tudo, olha aqui, maneca, artista, e outras cositas más, de profissões que tem por aí, quando aparece esse povo todo, por isso que esse ambiente artista, de teatro, de palco, é uma dificuldade, é muito difícil, todo mundo sabe disso. Porque que a emoção às vezes comanda tudo, o psicossoma está mandando no mental soma, então já viu o que é que não tem? Qual é a novidade disso? Agora, ó, vamos entender bem aqui, talvez seja o caso de esclarecer bem. A fantasia sexual que tem é o seguinte, mexe na outra pessoa, se a outra pessoa tem assédio, autoassédio e heteroassédio. Se ela não tiver, não tem. Por exemplo, você pode encontrar mesmo uma pessoa lindíssima, seja um jovem, um homem, seja uma mulher, tudo de grande estética, mas ele é bem assistido, por quê? Ele é equilibrado, ele não tem assédio, ele não tem autoassédio. Eu estou falando um caso excepcional, que o normal não é isso, né? O comum que tem por aí não é assim. O que tem por aí quase sempre é aquele meu amigo que falou, eu prefiro arranjar só gente feia, porque começa que diminui a inveja, já melhora muito. Eu não quero ser bonito em nada. Isso é um cara falando para mim no Rio. E outra coisa, ele era um cara até bem apessoado, já tinha isso. Mas ele estava certo, já tinha recebido todos os esbregues da vida, aprendeu. Já tinha quebrado até o nariz, literalmente, ele quebrou o nariz. Que o cara chegou e estava olhando para a mulher dele, o cara chegou lá, deu um soco, quebrou o nariz dele. Agora, isso tudo aconteceu. Então, ele aprendeu uma porção de coisa. Agora, nessa ocasião, ele já estava com 38 anos. Aprendeu. Agora, então, vamos ficar com tranquilidade a respeito da psicosfera, fazendo o estado vibracional para melhorar o que nós temos. O que interessa mais é isso. O problema da estética humana é secundário. O problema da energia intraconsciencial é seríssimo e vem na frente de tudo. Como tipificar a interprisão grupo kármica da pessoa murista, pseudo-universalista, eclética, sincrética, buscadora borboleta, Maria vai com as outras, furta-cor e ecumênica? Esse não quer nada, hein? Ele não quer nada, bolas. Você foi ao dicionário hoje, hein? Violento. Ele está aparecendo até as minhas enumerações, não está aparecendo? Você é meu chapa, vai entrar para o clube. Welcome to the club, não é isso? Welcome aboard, não é isso? Aqui, o problema todo é o seguinte, uma pessoa, quando é assim, é preciso de ver se aqui, ó, ela é murista, que foi a primeira coisa que você falou, não precisa falar mais nada.
Se ela é murista, ela é anticosmoética e ela ainda está muito baratrosférica. Sendo assim, não vem me dizer que é universalista, que é a vovozinha. Não é. Ela é eclética? Também não é. Ela é murista. Então, veja, há aqui na sua enumeração um erro básico. Se a pessoa falou que é murista, vocês acham que ela pode ser universalista? Isso é aquele negócio que a Malo sofreu lá no Instituto com uma pessoa que falava, não, eu sou universalista, mas ele era murista, ele não definia com nada. Sendo universalista, eu não posso definir numa condição dessa e tomar uma posição. Aí a Malo, só faltou passar a vassoura na cabeça da pessoa, ou o guarda-chuva, que deu vontade, já me falou na ocasião. E já tem razão. Então, veja, não podemos confundir murista com universalismo. Agora, buscadora borboleta, isso aí pode ser que não fede nem cheira, é preciso de ver, mas se é murista, já mostrou que tem alguma coisa. Agora, se a Maria vai com as outras, isso aí pode piorar a condição do murismo. Furta-cor já mostra que é murista. Agora, sincrética, ela é de tudo, ela quer agradar todo mundo, fazer média com todo mundo, ela é murista. De modo que, muito devagar com essas coisas. Você falou eclética, sincrética e ecumênica. Estuda, mais ou menos, é parente. É um problemão isso aí. De modo que, se é murista, esqueça o resto, está tudo negativo. Agora, a interprisão grupo Carmen está clara devido ao murismo da pessoa. Ela não se define. Agora, outra coisa, não venha também me falar que essa pessoa, ela não tem capacidade de discernimento para decidir. Porque quase sempre, quando mostra essas coisas todas, é porque ela já tem capacidade sim. Se ela soube fazer o mal, é porque ela pode fazer o bem. Você está entendendo? Por quê? É só um problema de treinar. Você tentou fazer ambrosia, o negócio não deu certo, queimou a panela. Você insiste, vai acabar fazendo a ambrosia direito. Então, o problema é de insistir. Professor Valdo, aqui na letra B. Todas essas variáveis que o senhor está, esse conjunto de variáveis que está aqui nesse verbete, e o tema que o senhor falou durante essa semana, do autorrevezamento, o tema que você quer aprofundar, está dentro dessa linha que o senhor está trazendo para a gente? Tá. Definir isso, ir para pegar o prumo do Agora, tema. Na minha questão de verbete, existe aí determinadas coordenadas que nós não podemos esquecer. Uma delas é o seguinte, eu quando falo no verbete, eu tenho que ficar dentro da raia do tema do verbete. Eu não posso sair disso. Sim. Você está entendendo? Então, é uma coisa muito específica. Você veja, eu já estou trabalhando com 1.345 verbetes. Mas sempre de um verbete para outro, quando você está dando a aula, que você foca bem em uma temática, por exemplo, o autorrevezamento. Não, e você já deve ter percebido o seguinte, eu quase sempre falo em algum verbete que eu estou trabalhando na ponta, para fazer o laço de uma coisa com outra. Quando ele vem, quando você fala, geralmente ele conecta com outro que... É isso, o que eu quero é fazer vocês pensarem dentro da cosmovisão intelectual. Entendi. É isso aí. Hoje, a hora que eu falo esse nome, que ninguém aqui ficou sabendo o que era, tiveram que olhar no dicionário, nunca ouviram falar na palavra. No entanto, é uma palavra que eu conheço, ó. Mas é que eu perguntei para o Mário. Eu acho que o meu problema, será que eu leio mais do que a média? Seria isso? Pode ser. Talvez seja isso, né? Talvez vai me resolver o problema. Será que é isso? Pode ser que seja. Entendi. Entende? Então, eu sou uma pessoa que eu já devo ter lido mais aquelas listagens ali do que a média, não é isso? É isso que eu leio mais, não é isso? Mirmidone. Não, hoje é o Mário que está falando. Fala para ela direitinho. M-I-R-M-I, acento agudo. Fala para ela. Assim. M-I-R-M-I, acento no I, D-O-N-E. Ó, a segunda parte da palavra é doni. Doni. A primeira é mirmi. Mirmi. Mirmidone.
Agora, olha aí, todo mundo está cheio de dicionário, né? Usando um dicionário debaixo do braço. Impressionante esse meu lexicólogos. Entende? Lexicólogos. O que você achou? Já viu aí? Pois é. O negócio é sério. Hein? Ambroseira. Por isso que eu falo para você, que é o alimento dos deuses, que é uma coisa que você é especialista. Um especialista em filosofia, se ele vai mexer com a culinária, ele tem que falar em ambrosia. Você não acha, não, que está dentro do termo, certo? É. Agora, ó, é um perigo o processo excessivo de colesterol. Abre o olho. Mas fala. Com a gente, de esclarecimento através dos verbetes, é um papel de orientador evolutivo? Seria um caminho para você começar a pegar todos No meu caso, eu estou representando o transmentor dentro da consciencialidade. Dentro da intrafisicalidade. Não sei como é que tá. Eu sou um representante um pouco, sempre chinfrim. É chinfrim. Vocês sabem o que é chinfrim, não sabe? Estou usando a palavra antiga, que é de acordo com a minha careca. Né? Chinfrim. Mas se fôssemos pessoas diferentes. Aqui é outro nome, é Helis. Eu sou um Helis orientador nesse caso, tá certo? Tá Helis. Helis. Outra coisa, não é Meireles, não, Helis. Mas olha, quem é que está com o microfone aí? Então, eu. É você. Valdo, o senhor falou que a bússola ela tem relação com o curso intermissivo. Tem. É isso? O curso intermissivo deu a vocês uma bússola de metal, porque antes a sua bússola era de folha de bananeira. E olhe lá, hein? Tá certo. E então tem relação também com a paraprocedência ou mais especificamente com o curso intermissivo? Não, a hora que mexe na paraprocedência, mexeu no seu destino, na sua bússola e no seu megafoco. A sua paraprocedência é a origem, a nascente de todo o seu autoesforço. Tudo que você faz depende da sua paraprocedência, porque é de onde você veio, é aquilo que você estava fazendo. Por exemplo, o ponto mais alto do autoesforço de cada um aqui foi a hora que apareceu lá um evoluciólogo que falou assim, olha, nós temos aí um curso que seria bom, você já está preparada, está madura, está no ponto de... Isso aí mostra o seu teto máximo em matéria de evolução. Foi a hora que houve esse convite, essa convocação. Entende? A partir dali, veja bem, que você estava pensando lá, você não pensa mais daquele jeito, você já subiu alguns pontos naquilo por causa do curso intermissivo, tudo já melhorou. Você já coordena mais os seus objetivos, você já tem interesses diferentes, mais evoluídos, cosmoéticos, fraternais. Pode ocorrer, em função do que o senhor está falando, uma reconvocação? A consciência já ressomou, está no intrafísico, e aí ela tem uma conexão, contato com o evoluciólogo, reorientando ela na ProEx, pode ocorrer isso? Pode. Isso seria uma profilaxia? Não, ali já começa, a hora que você quer ver, fala assim, não, mas quais são meus próximos passos? Todo mundo tem interesse. Quais são meus próximos passos? Todo mundo aqui está pensando nisso. Agora, veja, no curso intermissivo, uma das coisas que eles alertam demais os alunos é o problema do choque da ressoma. Porque uma coisa é você pensar lá, na Comunex tranquila, equilibrada. Outra coisa é você passar pela genética, pelo filtro do processo todo, do restringimento, e depois chegar e ficar atualizada com aquele mesmo nível de lucidez que você tinha durante aquele período do curso intermissivo. Então, isso tudo, vocês receberam alerta sobre o assunto. Começa a pensar mais, intimamente, foca, segura esse megafoco, você continua com ele. Então, isso vai ser a própria auto-inspiração, auto-intuição, de você para você mesmo. Você vai passar de consciex para consci, sem esquecer o ponto sério.
Esse é o motivo. Quando nós fizemos o Instituto, eu falei assim, ó, maior obrigação e dever, tarefa, trabalho, labor, serviço que nós temos aqui é sermos agentes retrocognitores de quem fez o curso intermissivo. Nós temos que receber esse povo com a boca, com um sorriso, os braços abertos, a porta aberta, para mostrar. Se ele tem curso intermissivo, ele é que vai falar para a gente. Aí a gente ajuda. Então, o processo nosso é de informar os ex-alunos do curso intermissivo. Ex-alunos quer dizer aquele que se formar no curso intermissivo. Agora, por exemplo, o nível que nós já estamos chegando hoje, já é para trabalhar já com os pré-intermissivistas, que eu acho que eu já trouxe, não já não, ou não? Já. Pré-intermissivistas já trouxe. Mas agora, existe aqueles não intermissivistas, com si não intermissivista, que é aquele que eu falo do terceiro tempo e etc. A consciência não intermissivista eu vou trazer em qualquer hora, já tem também, já está na hora de falar nisso. Então veja, a consciência não intermissivista pega todo mundo que não tem nada que ver diretamente conosco hoje. Porque a maioria que nós estamos trabalhando aqui, todo mundo é intermissivista, mais de 90%. Então esses não intermissivistas, nós temos que começar a pensar. Agora, o verbete, não, consciência não intermissivista, ele não foi feito só para consciência não intermissivista, não. Ele foi feito para os intermissivistas também, para saber como é que são os não intermissivistas. E o que você vai fazer com eles? Porque isso é que é o problema sério. O nosso ponteiro da bússola consciencial tem que estar apontando. Você vai olhar lá para frente, está lá o não intermissivista na frente. Ele é o assistido. O que é esse povo que aparece na sua TENEPS? Não intermissivista. Como assistido que eu estou falando. Está certo? Maioria, não intermissivista. Quem é que aparece aí pedindo coisa para vocês aqui? A maioria, não intermissivista. Entende? Então, é muito importante esse nível. Eu estou aí agora caracterizando o que é que a bússola intraconsciencial está apontando. Primeiro, para a cara do não intermissivista. Vocês estão certos? Está certo? Tem lógica para vocês? Entenderam? Está certo? Mas fala. No caso da TENEP, se há o predomínio de determinado grupo que aparece, não intermissivista, ali poderia ser um indicador do seu público-alvo interassistencial? Aquele grupo... Já é, né? Aquilo lá já é o seu público-alvo. Agora, preciso saber, você vai atender esse público-alvo só com energia ou também com livro? Aí é um problema seu. Aí já é o seu alvo. A maioria aqui eu posso falar, ó, todo mundo aqui tem que se preocupar com o não intermissivista. Por quê? O que é que eu chamo? Como é que é o outro nome que eu chamo de não intermissivista? O que é? Não, esse é o pré, outra coisa. O que é? Não, eu estou falando a pessoa em si. Como é que é o nome? Não. Com os réus, já. Com os réus, a maioria com os réus. Então, ó, se olhou para frente, você vai ver uma com os réus. Se você estiver enxergando direito. Essa segunda observação é seríssima. Viu? Se você está com muita luz nos seus para-olhos, você vai ver uma com os réus na frente. Tá certo? Então, o camarada chegou para mim um dia desse e falou assim, Valdo, me dá um jeito, você é amigo do transmentor? Eu quero ver o transmentor, que eu já estou cansado de ver só assediador. Eu falei assim, não, mas é isso que a gente precisa. Eu, por exemplo, eu não quero ver o transmentor todo dia, toda hora. Eu preciso de ver, é assediador. É com os réus. É gente que eu preciso de assistir. Ele não precisa muito de mim. Agora, o resto, sim. Eu posso distribuir alguma coisa, eu posso doar alguma coisa. De modo que vamos devagar com isso. Tá certo? Que orientação o senhor daria às pessoas inconstantes para vencer as recaídas em processos menores, a exemplo da TACOM, e superar as incertezas que impedem o retrocesso? Olha, dê meus livros, começa pelo
Nossa Evolução. Lá tem todas as dicas do que a pessoa deve fazer. Foi feito para isso. Para sair a pessoa da TACOM e pegar atalhos. Mas ela tem que saber o mecanismo, o arcabouço, a estrutura do processo evolutivo, o que a gente está fazendo por aqui. O livro lá dá uma síntese dessa história. O livro é fácil, qualquer um entende. A bússola é consequência da aplicação do especulismo cosmoético. Olha, não é só especulismo, não, mas eu acho que é mais do que isso, né? É o processo evolutivo, é o problema do discernimento, é o processo da prioridade, é o problema do critério pessoal, é o problema da coerência que eu estava falando da pessoa. Tudo é consequência, não é só o problema de especular, não é? Ou, vamos dizer, o processo especular. Eu acho que aqui a pessoa está querendo falar, especulismo deve ser de espelho. É exemplarismo cosmoético. É a aplicação do exemplarismo, precisa ter. Sobre esse aspecto, ele está certo, precisa ter uma bússola. Está certo? Senão, como é que é? Como é que você vai saber? Ser espelho de quê? A gente não pode espelhar a máfia. Tem que espelhar uma comunex superior. Ou, senão, um evoluciólogo. Não é isso? É isso que a gente espera. Na página 27, em fatologia, na última linha, tem assim, o fato bússola. Eu já ouvi várias vezes você falar alguma história assim, quando isso aconteceu, aí eu vi que estava na hora de mudar. É a hora que é a chamada encruzilhada. É o chamado também turning point. É chamado também a linha divisória, antes dela e depois dela. Esse aqui é o fato bússola. Por exemplo, uma pessoa na vida, aqui, ó, a maioria já passaram por duas, vocês estão aqui, ó. Vocês já passaram por 2 fatos bússola dos maiores da sua vida. Cada um vão ter outros, cada um, se a gente perguntar aqui, cada um vai falar outro. Mas tem 2 que eu tenho certeza que vocês já passaram. Primeiro, vocês fizeram o curso intermissivo. Então, esse foi um parafato para a bússola. Sim. Agora, um outro aqui, vocês vieram para a Foz. Você está entendendo? Isso é fato bússola. Mudou o norteamento. A bússola é outra coisa. Mudou a bússola. Então, com o curso intermissivo, vocês mudaram a bússola. Vindo para a Foz, uma boa parte, a maioria dessa turma toda também mudou a bússola. Tem lógica? Esse é o fato bússola. Agora, por exemplo, quando a pessoa vai evoluindo mais, vai desenvolvendo mais, vai fazendo mais assistência, a coisa começa a ficar cada vez mais sofisticada. Aí já não vai ter, às vezes, um fato, igual, por exemplo, um curso intermissivo que vai fazer uma abrangência da sua vida toda de milênios. Não vai. E nem também vai fazer uma coisa tão grande, da pessoa mudou a residência e veio para cá, mudou toda a sua base física, tudo que você tem, contatos, vida social, tudo mudou. Então aí começa a ficar sofisticado. Vai chegar um ponto que às vezes é uma palavra só que vai mudar tudo. Vocês estão começando a entender? Então a bússola ela vai ficando cada vez mais complexa e sofisticada. Então, por exemplo, hoje vocês têm que começar a dar muito valor para as questões até de palavra. Lembra que um dia desse me perguntaram umas coisas que eu estava respondendo, inclusive aqui de pergunta aqui, que eu falei, uma das coisas que eu mais estudo na minha vida é a palavra. Porque a palavra, ela significa o problema do pensene em si. Que a manifestação de tudo depende dela, para nós. Então vai chegar um ponto que ela não vai ter tanto valor, com consciência esse, por exemplo. Mas então, por exemplo, hoje, para mim, uma palavra às vezes pode mudar tudo. É a palavra bússola, né? Outra coisa, é a palavra bússola. Então já não é o fato bússola, mas veja, a palavra bússola, no meu caso, equivale ao fato bússola, ou parafato para bússola. Isso está mais ou menos claro aí? Essa palavra bússola, você podia explicar melhor? O fato bússola, entendi a palavra bússola. Pois é, a palavra bússola, veja bem, ela, no caso aí, eu vou ter uma coisa que eu estou precisando de fazer, é um novo patamar dentro do trabalho que eu estou fazendo. Às vezes vem aquela palavra que eu preciso.
Vocês lembram que eu falei uma vez que eu estava na diretoria lá do Instituto, no Rio, lá na Ipanema, quando eu estou lá procurando um processo que tinha que resolver aquilo. E o problema era seríssimo dentro daquele trabalho, que envolvia a opção de pessoas. Aí uma pessoa passou falando alto para a outra que não escutou bem o que ela falou. Então, no corredor, ela falou assim: é o vínculo, o vínculo consciencial. Eu falei assim: bola, é isso. Aquela pessoa falou para mim. Aquilo mudou tudo. Era justamente o que eu precisava. Então, aquela expressão, vínculo consciencial, era o que estava me faltando. E não existia Agora, ainda... dentro do contexto lá, era difícil a gente pensar em vínculo consciencial, não tinha nada a ver com isso. No entanto, era a solução. Mudou tudo. Você entendeu mais ou menos? Achado. É uma a chave, pérola negra. É a palavra-chave dentro do momento evolutivo da sua atividade, do seu trabalho. Uma pérola negra. É a pérola negra. E outra coisa, põe negra nisso, né? Negríssima, nigérrima, estou usando uma palavra erudita. Nigérrima, tá certo? Quer dizer, mais evoluída essa, né? Nigérrima. Entende? Na página 28, eu gostaria de saber por que a Consindesô faz parte desse perfil. Aonde que está isso aí? Página 28. A Consindesô. Ela faz, que é a pessoa que não tem bússola. Mas essa que precisa mais de bússola. Aqui, ó, ela que precisa mais de bússola, é a Desô. Ela está localizada aqui nesse perfil? Não, aqui, escuta, a perfilologia tem um elenco. Entra as pessoas que precisam, a outra que já domina, entra aquele que é assistido, o outro que é assistente, entra a mãe, entra a filha, entra o pai, entra o filho, entra todo mundo que está envolvido no processo. Olha bem aí que você vai ver o que é. Agora, veja, tem uma aí na frente, está escrita consciência bússola. É o serenão, por exemplo. Então, do Desô ao serenão. É isso que é. Quer dizer, é de mim para o Arlindo, aqui, não é isso? É lógico, é do tema. Pois é, mas aí nós chamamos, né? Ó, tem muita coisa, viu? Para você aí examinar, tem muita coisa que tem contraponto. Sinergismo tem contraponto. É o processo aqui, ó, o efeito tem contraponto, ciclo tem contraponto, binômio tem contraponto, crescendo tem contraponto, antagonismo tem contraponto. E por aí vai, tem uma série de coisas. Se você for olhar o contraponto, tem por todo lado, nos nossos estudos. Entende? Bate aqui e bate ali. Tem que costurar de um lado e do outro, para saber como é que é, se a costura está correta. Isso é a antagonismologia. Nós trouxemos quantos verbetes aí? Foram 5, né? Sobre antagonismo. Agora, é a antipodia, quer dizer, o processo antípoda, que também é importante no caso. Agora, tudo na vida é assim. O que é bom, gente, é que hoje nós já podemos estudar antipodia sem antipatia. Por quê? Nós já estamos no nível de entender o melhor. Porque antes, se você fosse estudar, você estava sempre por baixo. Hoje não, algumas coisas nós já estamos por cima. Já conseguimos ficar na segunda posição, mais adiantadinha. Isso ajuda. Está claro? Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Letra A. Voltando ao tema lá da liderança, citado lá pelo Max, nesse movimento de qualificação da liderança, a pessoa tem que ter mais um motivo para ter uma bússola bem definida, para ela poder administrar e receber melhor críticas. No caso do Max, por exemplo, ou de qualquer grande liderança que a gente tem aqui, a pessoa tem que administrar essas críticas, porque ela é um fator a mais que vai mexer com essa bússola, né? Poderia falar um pouco mais sobre isso, essa questão de administração de críticas? O problema todo é o seguinte: muitas pessoas, Cláudio, reclamam que as pessoas não admitem críticas porque essa pessoa que critica não sabe fazer uma crítica fraterna cosmoética.
Uma das coisas mais sérias que havia no Instituto, desde o início, era justamente isso. Então, eu lembro que um dia a situação ficou tão precária que a Mônica chegou para mim e falou assim: Valdo, trabalha aí alguma coisa e fala com a turma sobre a crítica cosmoética no Instituto. Como é que a gente pode fazer uma heterocrítica cosmoética? Então, durante uma boa temporada, a gente falou naquilo até ver se levedava a massa, que havia muito prurido. Sabe o que é prurido? Havia muita coceira, cócega, o povo saltava de lado em qualquer coisa que a gente falasse. Hoje, isso já não é mais assim. Agora, nós devemos muito essa melhoria à consciência-terapia, à Conscius, e o processo também hoje muito sério que é o estudo, por exemplo, do AVA. Isso tudo é muito sério. Mas aí, então, o problema mais sério no início que a gente tinha era a pessoa saber fazer uma crítica aceitável, fraterna, cordial, coloquialmente aceita. Por quê? Se a pessoa chega e carrega demais nas tintas, a crítica já não é bem uma crítica, né? Às vezes pode ser uma infâmia. Então a coisa muda toda. Acho que tem as duas dificuldades, né? A dificuldade de receber crítica, mas também a cultura que a gente ainda tem um pouquinho aqui de linchamento, né? Tem, mas agora veja, quando você tem e faz e sabe fazer uma crítica adequada, no momento certo, com a pessoa certa, com as palavras certas, e a coisa mais importante, uma crítica lógica, honesta, racional, ponderada a partir dos fatos, aquilo torna-se, vamos dizer, indiscutível. Sendo indiscutível, não tem jeito. Eu vejo, às vezes, os processos que eu falo aí, quando uma pessoa, por exemplo, ela começa com uma crítica, mas ela é muito ainda jovem, não entende bem, não teve experiência naquilo. Eu, às vezes, tenho que segurar. Eu teria 3 argumentos para dar ali, cada um mais forte que o outro. Eu pego aquele que é o mais fraco. Eu não vou de cara em cima. Então, veja, o problema de falar com a pessoa, às vezes, não é a hora de falar a cirurgia, é a hora apenas de indicar o ambulatório, para dar uma receitinha com água doce para a pessoa. A cirurgia ainda tem vários tempos para chegar nela. Então, veja, esse processo de você ter o desconfiômetro, o simancol, o mancômetro ligado, que isso é o ponteiro. Você sabe, junto do ponteiro da bússola tem lá o mancômetro. Então, é aí que o negócio funciona. São aparelhos que hoje é vendido até em supermercado, né? Você sabe. Mas agora... Você entendeu isso aí? Então, essa modulação do percentual, do modo de falar, da qualidade do objetivo, da crítica honesta, isso tudo tem que ponderar muito e dar valor para esses dados, senão não vai. Agora, eu, por exemplo, às vezes, quando a coisa é muito séria, que é amigo meu, essa coisa toda, se eu vou fazer uma crítica para valer, eu falo assim, vou mandar você, como diz o Mário, para o escambau, porque eu, com isso, eu vou liquidar aquele assunto temporariamente, não tem jeito de arranjar mais argumento, acabou. Isso é que é a aporia do Sócrates, com o processo todo da maiêutica. Agora veja, isso aí é só em casos especiais que a gente fala, e a gente tem que falar da tal maneira, na base até da brincadeira, porque mas é uma brincadeira útil, entende? Se amanhã criar alguma polêmica, vai ser uma polêmica útil, porque o assunto é positivo, é construtivo, é edificante, ele é de evolução, então vai ajudar todo mundo. Agora, por exemplo, quando o negócio é muito simples, você não pode falar nem em termos de crítica, nada disso, tem que falar suavemente. Uma pessoa vem, pergunta para você,
alguma noção assim muito elementar, rudimentar, a coisa está começando, recém-nascido com o processo da consciência. Então, esse você tem que falar bem, não tem saída. E não pode mostrar que aquilo é crítica. Não pode rir. Não pode fazer ironia. Não pode ter sardonismo nessa história. Entende como é que é? Então, o problema de crítica tem esses aspectos todos que a gente tem que ponderar, muito seriamente. Eu acho que é por aí. Agora, você vive no universo de crítica, né? Dentro do jornalismo é só crítica. E olha, está precisando mesmo, porque tem certas coisas. Você sabe, eu recebo aí, sempre a gente lê a revista Imprensa. Em matéria de jornalismo, uma das coisas mais sérias que o Brasil já teve é a coleção dessa revista. Você sabe que nós temos uma coleção inteira, e até os números difíceis, tem tudo aí. Agora, lá sempre tem um ou outro assunto que chama atenção interessante. Vale a pena ver. E outra coisa, tem muita crítica. Um dos maiores críticos do Brasil em matéria de idioma está lá, né? Você sabe, ele escreve lá. Hoje ele já é um velhinho, a história toda, mas o homem é terrível. Agora, ele tem muita lógica e conhece o português do início ao fim, tudo que você pensar do avesso. A revista Imprensa, você lê de vez em quando, né? Vale a pena. Valdo. Sim. Aqui. Esse final de semana passada, nós fizemos um evento na Consus com os voluntários, onde nós apresentamos o Mega Trafar, o Mega Trafor e o Mega Trafal de cada um. Foi bem hard, foi super puxado, mas saiu todo mundo super bem. Acho que a gente se qualificou em termos de dar feedback também, que antes todo mundo tinha muita energia. Eu acho que é um treinamento, né? Acho que a experiência que a gente teve... É um treinamento. Agora, existe jeito. uma pergunta que deve ser feita agora. Não estão rasgando seda lá não, né? Não então, tem tá. não. Está todo mundo meio morto, o problema meio é esse. Assim. Aqui, ó, mas está bacana, a gente está se reciclando. Tem que acabar o sapato alto e logo em seguida, não pode recomeçar rasgando cedo. Aí volta para Tacom, né? Senão, há um processo de regressão, né, total da história, não pode chegar nisso. Uma hora tem que melhorar. Me conta, essa que está aí é a Diana? É? É a Diana? É? Ah, é o sorriso dela. Agora que eu vi direito. Tá? E como é que foi? Você agora é americana? Não? É brasileira? Continua sendo? Ah, então tá bom. Então tá. Mas olha, que mais que é que tem? Ainda tem mais uns minutos aqui. Tem alguém que está aí? Pode falar, garoto. Professor, o senhor falou, no mínimo, 2 mudanças. Eu entendo que houve uma bem significativa, que é em relação ao padrão de valores. Ao chegar a aceitar a ideia da conscienciologia, o padrão de valor não é o mesmo, não é incompatível com a ética, com a cosmoética que nós praticamos aqui. Sim, mas o problema todo é o seguinte, isso aí você começou a admitir, foi no curso intermissivo. Não é bem a gente. Tudo que eu falo, as notícias que eu dou, não tem novidade nenhuma para vocês, até um certo ponto. Porque o curso intermissivo, ele embasou a cognição da maioria aqui, do conhecimento de todo mundo. Isso aí ajuda muito. Agora, eu entro depois disso, falando as coisas, tal, mostro, faço as conotações, associações de ideias. É isso que no curso intermissivo, às vezes, não tem tempo. E outra coisa também séria, nós aqui estamos na matéria. Lá não era matéria. Se lá era ótimo, porque todo mundo estava no local de equilíbrio e não havia assédio direto, aqui é muito melhor, porque você está no front da batalha, você tem assédio, há um clima que pode ter desequilíbrio, o holopensene é bem perturbado às vezes. Isso muda tudo. A gente tem que ponderar. Agora, o que eu vejo é isso. É a pessoa manter o trabalho de evolução dela, ela desenvolver, não ficar estacionada. Porque se ela estacionar, ela regrediu. Estava falando de crítica, eu lembrei aquele verbete de filosofia lá, que ele falou, na época da Grécia, os debates lá eram bem acirrados e agressivos, também na crítica, né? Mas olha, eles usavam muito o parlamento, né?
Vossa Eminência, Vossa Senhoria, isso e aquilo, falava tudo por linhas travessas. Havia muito disso. O processo era muito assim, diplomático. Agora, hoje, nós somos muito práticos. Não precisa disso. Por isso que eu acho que a dialética do Sócrates, quem for usar aquilo, está, vamos dizer, regredindo. Não dá para mexer mais. Então, o que mudou deles para nós, que o diálogo aqui é diferente. Ele rola sem esse... Não há má intenção. Você está entendendo? O processo é a má intenção. Por exemplo, na Grécia, o povo queria muito mostrar conhecimento, sabedoria, ponto de vista, posicionamento pessoal, achar que ganhar a parada, sabe? Saber vencer. Isso é bobagem. É a competição, a concorrência. Competição intelectual. Pois é. Agora, é mais ou menos do tipo... Os políticos, hoje, eles fazem mais ou menos isso lá no parlamento. Já tem muito nisso ainda. Eles precisam disso. Mas, veja, tem tanta corrupção. É a corrupção que leva esse povo a fazer isso. Corrupção. E eles juntam o humorismo também, né? A política, acho que em geral, em Brasília... precisa disso, né? E outra coisa também, eles às vezes gostam de aparecer, né, aquilo para falar com os seus próceres lá da sua base política. Eles fazem média o tempo todo. E eles precisam disso para se manter, porque senão não dá. Você falou também da ironia, que tinha muito na época da Grécia, e na política também, a ironia, né? Ainda tem, né? Bastante. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não adianta querer fugir. Ou a pessoa raciocina com lógica, ou não tem lógica. Então, a filosofia é baseada nisso. Se a lógica é baseada em fatos, tudo esfria. Ninguém pode ir contra a pessoa. Então, o problema nosso todo é lógica e basear em fatos. E, para fazer isso, não tem jeito a gente fugir da associação de ideias. Porque a comparação, cedo ou tarde, ela aparece. Se você não fizer, o outro faz. Tudo que é argumento que vocês vão procurar, cedo ou tarde você vai comparar com outra coisa para ver se o seu argumento está correto. Então, a associação de ideias, ela é praticamente inevitável na frente de todo mundo. Sempre você vai ter que fazer. Isso faz parte, inevitável, inafastável, não tem jeito de substituir em qualquer abordagem intelectual da pessoa. Associação de ideias. Agora, a associação de ideias mais primária, básica, que ninguém foge, é a lembrança, é a recordação, a rememoração. O que você lembra sobre isso? Aconteceu uma coisa, você sempre tem, a sua memória vai acusar. O que é que tem? Então, a associação de ideias retroativa é a mais comum que tem. O combate essa crítica que você falou carregada, como a pessoa combate isso? É mais por lucidez cosmoética, mais na prática? Por exemplo, eu às vezes, viu, Arlindo, eu gosto de comparar as coisas que eu sei, tudo aquilo que eu sei sobre, um pouco que eu sei, do transmentor, com o processo da dialética. Por isso que eu acho, a dialética já era. A primeira coisa que tem conosco, nós não queremos convencer ninguém. Então, para que precisa de dialética? Nós queremos informar. Ou a pessoa pega ou não pega. Então, não é dialética. Nós precisamos de argumento lógico. Hoje, nós damos muito mais valor ao argumento lógico do que à dialética. Agora, você vê que na filosofia, no início, eles tinham razão de ser daquele jeito. Que ainda não havia muito conhecimento sobre a cognição lógica, racional. Então, tinha que fazer essa articulação de tudo isso e bater nessa tecla, até o povo acostumar com isso. Mas quando, num verbete, aí você usa o contraponto... eu uso por causa da associação de ideias. Mas, em parte, a pessoa também tem que saber o contrário para entender. Para entender tudo. Aí, você não viu que ela perguntou sobre a consciência desô? Isso aí é importante, ela saber por que está ali. Que a tendência da pessoa é não ter erro lógico. Ela não conhece, ela não entende o erro lógico. 2 mais 2 igual a 4. Não pode ser diferente.
Então eu falo assim, não, o meu 2 é azul e aquele outro 2 é amarelo. Há uma diferença. Agora, a pessoa vai falar assim, não, mas não há diferença numérica, há uma diferença de cores. Vai falar assim, mas tem uma diferença. 2 mais 2, meu, não é igual. Então veja, isso aí é o erro lógico, o povo não admite uma coisa dessa. Quando você mexe com o contraponto, não seria bem aqui dialética, é mais para... É uma dialética, mas ela é muito aperfeiçoada. De alto nível. Muito aperfeiçoada. E outra coisa, a dialética a própria pessoa vai fazer consigo mesma. É o diálogo da palavra mental. Então ele está interno. É a pessoa que pergunta e ela mesma que responde. Devido o quê? O acervo intelectual que ela tem, o acervo de evolução que ela já conseguiu até esse momento evolutivo. Mas talvez seria um tipo de dialética mais evoluída aqui. Não há dúvida que é. Isso eu garanto para você. Agora, ó, eu não estou satisfeito com isso, não. Nós precisamos chegar no consciência esse. Aí sim, daqui um milênio, vamos ver como é que a gente está. Sei lá, nível de serenão, como que seria a dialética aí? Pois é. Estava falando uma teologia para mim. Mas... Agora, o que eu vejo é o seguinte, é você transmitir uma ideia na cosmovisão e não na monovisão. Então, por exemplo, a hora que você involucrar, ou seja, você colocar a sua ideia, ela tem que entrar dentro de um contexto cosmovisiológico e não num contexto monovisiológico. Então você não vai falar apenas com uma unidade, você já vai usar a unidade com toda a repercussão que sai dela. Você não vai falar na nascente do rio, você vai falar em toda a bacia hidrográfica. Você entendeu isso? Então é isso que nós temos que caminhar aqui. Agora, ó, os originais dos seus comerciais hoje, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 12 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 63 assinaturas no livro de presença e 13 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 2 recados. Alcira, Côncios, Eliana, Acoplamentário. Os verbetes para a votação de hoje. A abordagem da antessala. Agente desencadeador, autoesforço convergente, autocognição gratificante, autorracionofilia, conscienciólogo, cosmoética formal, demissionário antievolutivo, detalhe irretocável, hiperacuidade interassistencial, impossibilidade cognitiva, mega abrangência, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, teste da vontade, trânsito consciencial, verbete chave, verponogenia. Boa tarde, pessoal. A Consus está ministrando o curso Inversor Cobaia do Conscienciograma, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Serão aplicadas as técnicas do Invexograma, avaliação do nível da autoinvexibilidade e o despojamento para a interassistência, o dar e o receber feedbacks. Os conscienciômetras serão João Aurélio Bonassen e Lília Zolé, e o especialista em Invexologia Alexandre Nonato. Maiores informações ou que alguém gostaria de tirar alguma dúvida, a equipe da Consus está à disposição. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Ok? Obrigada.
Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui retomando a divulgação do acoplamentário. O próximo será no dia 12, 13 e 14 de junho. O tema que nós estaremos abordando será sobre a maxifraternidade. Os EPICONs, professor Alcir Alves e o professor Leonardo Firmato. Vale lembrar e enfatizar a todos os voluntários da CCCI que estamos no último mês do pacote promocional. E para os teletertulianos também. Junho, agora, é o último mês do pacote promocional. Depois já começa a alta temporada, época de férias, e aí o preço é cheio. Para todas as pessoas que querem, então, entrar em contato e saberem mais informações sobre o trabalho, só ligar para o 045 3525 2652. Enfatizamos a importância desse curso e realmente entendermos os benefícios que o acoplamentário traz para as nossas vidas. Vale a pena, quem quer entender mais sobre energias, acoplamento, assins e desassins, assimilação simpática e desassimilação simpática, inclusive o processo da clarividência, é um curso que realmente vale a pena você investir e você fazer, tá bem? Então agradecemos aí a oportunidade e aguardamos o retorno de vocês. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é conscienciólogo com 9 votos. Obrigada e boa tarde a todos.